Boa tarde, meu nome é Cláudia Vasconcelos, sou comissária aposentada da Varig. Escrevi um livro sobre a história dos tripulantes, usando a história da Varig como coluna dorsal. O propósito desse filmete é divulgar este livro para que as pessoas compreendam o seu conteúdo, se interessem por ele e que eu consiga uma editora, visto que minha condição financeira não permite que eu o faça sozinha. Vou começar pela introdução do livro. Por que no céu? Em agosto de 72, tive a oportunidade de sair do casulo familiar e botar o pé no mundo, assumindo de vez a índole de viajante contumaz, que era um dos componentes de meu espírito aventureiro, descoberto por mim ainda na infância. Lembro-me com clareza daqueles dias recém-entrada na adolescência, em que andava pelo centro de Porto Alegre em direção ao Colégio Pio XII, onde cursava o ginásio, bem ao lado do Palácio Piratini, e quando via algum carro com placa do Rio de Janeiro, pensava logo: se entrasse furtivamente no porta-malas, será que o motorista me descobriria no decorrer de sua viagem de volta? Essas divagações já eram os primeiros sinais de um profundo desejo de conhecer outros lugares. Ainda menina, via quando o namorado de minha tia Inês chegava cheio de sorrisos, trazendo colônia Lancaster para meu avô e dizendo todo orgulhoso que havia comprado em Passo de los Libras, cidade argentina na fronteira de Uruguaiana. Aquilo mexia comigo. Ele contava entre uma baforada e outra de ministra seu voo no DC-3 e as imagens saltitavam à minha frente. Eu também queria ter tal emoção. Um dia estava lendo o jornal no trabalho, durante o intervalo de almoço, quando me deparei com o anúncio do Correio do Povo convidando os jovens para ingressarem na carreira de aeromoça, na Varig. Não tive dúvida. Liguei de imediato e falei com o responsável, Sr. Dávila. Dei uma desculpa esfarrapada para o meu chefe e me mandei para a rua 18 de novembro, 800, sede da empresa, e lá me inscrevi no começo do inverno de 72. Escolhi uma roupa mais social, mesmo sem ter muitas opções. Minha mãe viúva batalhava para sustentar 5 filhos. E fui encarar a entrevista. Depois de blefar sobre minhas aptidões no idioma inglês, sem muita convicção de ter enganado a banca examinadora, composta por poderosos chefões do comissariado de voo à época, deixei que me alvejassem com toda espécie de perguntas. Ladeada por uma inesquecível balança com medidor de altura, tremia feito vara verde, na flor dos meus 18 anos. Na solitária cadeira em frente a eles, com o rosto avermelhado e algumas espinhas que ali tinham se instalado inoportunamente. Venci o medo, as dificuldades, as dúvidas em interromper o curso colegial no último ano, as advertências de pessoas mais maduras e amargas quanto ao estigma de ser comissária de voo. Contava, afinal, com o apoio restrito de minha mãe, a qual em nenhum momento se opôs em me dar a requerida emancipação para realizar meu desejo de voar, sendo eu ainda menor de idade. Eu bem sabia o que Dona Manuelita queria, lá no fundo do seu coração, que eu fizesse aquilo que ela gostaria de ter feito um dia: voar. Nesses 30 anos de janela, desvendei o mundo, virei expert em atendimento ao cliente, em segurança, em localização e utilização de material de emergência. Eu a sabia de cor. Conversei com pessoas de diferentes etnias e culturas, aprendi a identificar os modestos e humildes, convivi com personalidades das mais diversas áreas, enfrentei todos os fusos horários, acompanhei dias e noites surgindo e desaparecendo sem sair da aeronave. Passei inumeráveis noites acordada, bati muito papo em jump seat. Assisti a cenas lamentáveis de embriaguez, consumo de drogas, delírios, preconceitos e agressões. Aprendi a lidar com o mau humor dos outros, enfrentei arrogâncias, olhei o mundo de cima. Andei pelos céus, vi incríveis formatos de nuvem, todos os matizes possíveis dos raios do sol do amanhecer de cada dia, as doces e próximas estrelas multicores, todas as fases da lua e seus raios refletidos nas asas dos aviões, os fogos de Santelmo, tempestades, pânicos, dores alheias, abandonos, mortes, alegrias, claustrofobias,
atendimentos médicos, turbulências, confidências, intimidades, namoros proibidos, libidos em estado de ebulição, bulinação, cantadas, preces, mas eu estava lá, voando no tubo metálico que nos acolhia. Durante esse período, vestindo a camisa variguiana, tive a oportunidade de morar em outros países, face à necessidade da empresa de basear seus tripulantes em cidades estratégicas para atender às suas linhas internacionais, sem ferir a regulamentação dos aeronautas. Essa experiência, aliada ao meu olhar percustrador, foi de importância ímpar, na medida em que me deu subsídios para entender novas culturas e compará-las, não só em relação ao Brasil, mas também entre elas, e tirar ensinamentos para a minha vida. E também hoje me são úteis para descrever com riqueza de detalhes os costumes, modo de vida, trejeitos dos cidadãos, a arquitetura das cidades, suas riquezas e mazelas na visão de uma andarilha dos céus e cidadã do mundo. A principal diferença entre os meus relatos e os de viajantes eventuais pontua-se no fato de, na época, fazer pelo menos 3 voos internacionais por mês, durante 11 meses, por 30 anos consecutivos, enquanto a maioria dos passageiros usufrui de um olhar mais acurado sobre outras culturas uma vez ao ano. Dessa forma, eu tinha a oportunidade de ter uma primeira impressão, a constatação, a conversação com os moradores das localidades, aumentando exponencialmente o conhecimento de cada lugar. Morei em Madrid em 76, cobrindo voos oriundos do Brasil para o restante da Europa. Em Hong Kong, em 95, fazendo a continuação dos voos de Johannesburgo para a Tailândia e a então possessão inglesa. E em Los Angeles, por 3 vezes, 95, 96, 97 e 99, dando continuidade aos voos para o Japão. Essa visão, combinada ao convívio mais próximo dos tripulantes, suas histórias, brincadeiras, agonias, lamentações, saudades, vibrações com o novo, é que reforçaram meu espírito aventureiro, minha visão histriônica, meu entendimento de cliente e tudo que o envolve. O alargamento de minha compreensão sobre o homem no que se refere à sua horizontalidade, a busca constante de mais informações sociais e políticas para fortalecimento de minhas convicções, o aprendizado da solidão, o apreciar de mudanças constantes, a aceitação de distância física de familiares, bem como a ausência de feriados, a percepção da sensibilidade aguçada da maioria dos tripulantes, seu código de ética, suas malandragens e o jeitinho brasileiro de atender e solucionar todas as questões passageiras. Mas entendo que toda essa história não caiba em um só livro. Por isso me ative a mostrar um panorama sobre o percurso dos tripulantes, usando minha trajetória como coluna dorsal, sem ter a audácia de querer fazer disso uma autobiografia. A história da Varig e seus desdobramentos, bem como minha vivência em Hong Kong e Los Angeles e as cidades destino desses voos, Johannesburgo e Tóquio, pois marcaram de forma indelével minha vida profissional. Assim, as demais experiências ficarão para o próximo voo livro. Ao final, elaborei um pequeno manual de emergência, além de dicas de queijos, vinhos e drinks que ajudarão o leitor a se precaver em caso de incêndio e a preparar uma pequena reunião com requintes de primeira classe. Para melhor compreensão das terminologias citadas no livro, você encontrará nas últimas páginas um glossário, bem como um alfabeto aeronáutico. Será um prazer tê-los a bordo. Divulgue, para que nós possamos chegar lá e divulgar a história da Varig que não pode se perder no ar.